E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 3, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que duas formas subiram no céu, como se o desejo de Neia se tornasse verdade. O primeiro a ascender, traçou a escuridão em seu rastro, enquanto o que o perseguia, bateu as asas carmesins, e deixou um raio de fogo atrás dele. O fato de que as empregadas não o estavam perseguindo, significava uma coisa. O rei bruxo havia derrotado monstros entre monstros, de 150 de dificuldade, enquanto lutava contra Jaldabaoth. Neia pensou, ele é incrível. Ela estava tão comovida, que estremeceu. Sua majestade é mais poderosa que Jaldabaoth. De fato, não havia necessidade de pensar em outra coisa. Por sua vez, as empregadas eram muito mais fracas que Jaldabaoth, que ficava abaixo do rei bruxo. Foi por isso que ele poderia derrotá-las, enquanto lutava contra Jaldabaoth. Neia lutou para conter sua alegria, enquanto gravava com cuidado a grandeza da pessoa que ela respeitava em seus olhos. Ela estava tão cheia de alegria, que parecia que iria explodir para fora dela. O coração de Neia bateu forte, a ponto de quase doer. Eles estavam todos assistindo a uma cena, que um dia seria consagrada em uma saga heróica. Não, isso não estava certo. Parecia que eles iam lutar de novo no ar. Esferas carmesins e esferas brilhando, floresceram no céu. Cada um desses feitiços, provavelmente poderia destruir um distrito inteiro da cidade, por si mesmos, e eles estavam atirando uns nos outros, em rajadas selvagens. No entanto, eles pareciam meio fofos à distância. Mesmo assim, isso foi uma troca de poder, dentro de um reino, que a humanidade nunca poderia alcançar. Neia pensou, isso é. Quando ela olhou pelo canto dos olhos, ela viu as pessoas em linha nas muralhas da cidade, engolindo em seco, quando viram tudo isso. Parece que eles também entenderam. Eles assistiram à batalha aérea em silêncio, com olhares sinceros em suas faces. Alguém juntou as mãos em oração, e a pessoa ao lado dele seguiu o exemplo. Logo, quase todos nas muralhas da cidade, tinham as mãos juntas, enquanto olhavam para o céu. Parecia que eles estavam em um culto. Neia pensou, isso é mitologia. Ela não sabia quanto tempo tinha passado, mas eventualmente, houve uma comoção entre as pessoas. Diante dos olhos de todos, uma das formas no céu caiu em direção ao leste. Então, desapareceu. A batalha estava acabada. Enquanto todos observavam atentamente, a forma restante descia lentamente. A visão de Neia era melhor que a maioria, e então, ela viu primeiro. Isso a chocou tanto, que ela cobriu a boca. Quando os outros viram o fogo vermelho, as muralhas da cidade ficaram em silêncio. Todavia, ninguém tentou fugir. Todos que viram a batalha sabiam que não havia sentido em correr. Com uma batida nas suas asas de fogo, o vitorioso se mostrou. Embora seja vitorioso em nome, ele era uma vista trágica. Seu corpo inteiro estava coberto de marcas elétricas de queimadura. Metade do rosto dele parecia ter sido esmagada, e em suas feridas profundas escorriam sangue fresco. Talvez fosse devido à sua temperatura, mas o sangue chiou ao tocar as muralhas da cidade, e o som não parou nem por um momento. A maneira como ele parecia era um testemunho melhor da intensidade de sua batalha do que as palavras poderiam ser. Neia murmurou, não pode ser. Uma voz pesada, mas um pouco dolorida, ecoou pelas muralhas da cidade, como se fosse para afastar o murmúrio de Neia. Jaldabaoth falou, que oponente poderoso. Ele foi um dos mais fortes que o enfrentou, desde Amon. Ele o subestimou, que tolo. Liderar os semi-humanos quase se tornou sem sentido, entretanto. Sim, entretanto, ele está morto. Neia não conseguia acreditar nisso, portanto, ela gritou. Você está mentindo. Jaldabaoth virou o olho intacto para Neia, mas ela não se mexeu, apesar de estar banhada pelo olhar de uma criatura, de uma ordem de vida completamente diferente. As emoções intensas dentro de seu coração não deixaram espaço para o medo entrar. Jaldabaoth disse que ele não estava mentindo. Neia respondeu, Sua Majestade é muito ruim com as piadas. Então ela pergunta se ele estava mentindo, certo? Jaldabaoth respondeu novamente que ele não estava mentindo. As palavras que Jaldabaoth repetiu atingiram Neia tão forte que quebrou sua alma. O mundo parecia tremer sob seus pés. Neia instantaneamente entendeu porque o rei bruxo perdeu para Jaldabaoth. Não havia nem necessidade de pensar sobre isso. Era simplesmente porque este país estava na falta de Evil Eye da Blue Rose e Nabel da Darkness, as duas Magic Casters, que poderiam segurar as empregadas demônio e as reprimir. Não havia outra razão além disso.
Jaldabaoth falou, se aquele morto-vivo estivesse em ótimas condições, ao invés disso, ele poderia ter sido derrotado. Mas pensar que ele realmente gastou sua mana para o bem de humanos como vocês. Na verdade, ele era um idiota que não conhecia suas prioridades. Por isso, ele os agradecia. Neia pensou, eu sabia, fraqueza realmente é um pecado. Neia estava certa de que ela estaria correta. Jaldabaoth então diz que, por isso, ele deveria recompensá-los. A recompensa serão suas vidas. Alguém perguntou o que isso significava. Jaldabaoth bufou de prazer com a pergunta de uma fonte desconhecida. Ele diz que estava dizendo que iria poupá-los, pelo menos por agora. Alguém suspirou de alívio, mas Neia ficou furiosa. Neia falou, besteira, besteira, besteira. Era tudo um monte de mentiras. Tudo que ele disse era mentira. Ela pergunta, quem acreditaria no que o diabo diz? Jaldabaoth respondeu, dizendo que ela parecia incapaz de aceitar a realidade. Ele a pergunta, se ela é louca. Era lamentável. Jaldabaoth apontou para Neia. Ele iria dizer, desapareça, mas então, Jaldabaoth diz entender. Ele imediatamente retirou o dedo. Neia o perguntou, o que está errado, Jaldabaoth? Ele a pergunta, se ela pretendia o provocar, e assim provar que ele estava mentindo. Se perder sua vida, valia tanto assim. Ele não conseguia entender, mas parecia ser o caso. Os dentes de Neia rangeram quando ela os apertou. Jaldabaoth tinha que estar mentindo. Ele tinha que ser um mentiroso, do tipo que diria uma mentira ridícula, como se o rei bruxo estivesse morto. Jaldabaoth diz que Navon iria permitir isso. Suas vidas foram salvas, agora então, ele iria retornar por agora. Ele deveria se recuperar dessas feridas. Durante esse tempo, eles poderiam derramar suas lágrimas de desespero. Quando Jaldabaoth estava prestes a decolar, com uma batida de suas asas, as mãos de Neia se moveram por vontade própria. Ela preparou seu arco, e soltou um tiro. Ela disparou contra ele pelas costas, sem lhe dar qualquer aviso de seu tiro. No entanto, Jaldabaoth imediatamente se virou e pegou a flecha. Apesar de suas terríveis feridas, ele ainda era muito ágil. Jaldabaoth virou-se para Neia, e então, seus olhos foram para seu arco, Ultimate Shooting Star Super. Depois disso, sua face torcida de ira mudou um pouco. Jaldabaoth falou, que arma incrível é essa? Ele não viu uma arma assim há tanto tempo. Isso foi perto, quase acabou com ele. Jaldabaoth gesticulou descontroladamente com seus membros, quando disse isso. Ele parecia composto, mas também bastante ansioso. Jaldabaoth perguntou, que tipo de arma era essa, como isso foi feito? Neia respondeu, dizendo que, como se ela fosse dizer a ele. Ela se perguntou, o que diabos ele está pensando? A mente de Neia transbordou de ódio ardente. Como ela poderia dizer a esse mentiroso, o que aprenderá com o rei bruxo? Neia o perguntou, como ela poderia dizer, a um mentiroso como ele? Jaldabaoth pergunta, não me diga, foi feito por Runecraft. O coração de Neia balançou por um momento, quando ele acertou em cheio. Embora ela tivesse conseguido se acalmar um pouco, quando seu coração partido recordou a figura compassiva do rei bruxo mais uma vez, sua raiva acordou novamente. Neia gritou, você está errado, como se tivesse abandonado todo o resto, e Jaldabaoth gemeu. Tomando isso como uma abertura, Neia atirou novamente. Seu próximo alvo era os pés dele, que eram difíceis para as mãos alcançarem. Dessa vez, Jaldabaoth mexeu-se freneticamente, para evitar a flecha. Neia pensou, ele está cuidadoso com isso. Talvez este arco pudesse. Só podia haver uma razão, pela qual Jaldabaoth havia evitado, tão desesperadamente seu tiro, quando ele tinha sido indiferente, a ser esfaqueado pelas costas pela espada sagrada. O que mais poderia ser, se não fosse porque este arco poderia feri-lo? Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.